Fala MongoDB, o nosso podcast de conteúdos em português do Brasil, feito por pessoas brasileiras para pessoas brasileiras, e hoje nós temos uma convidada muito especial. Uma pessoa muito relevante no mercado brasileiro da área de dados. Vamos dar as boas-vindas a Dani Monteiro. Dani, seja muito bem-vinda. É muito bom receber você aqui no Fala MongoDB. Gente, é um prazer enorme estar aqui falando de um assunto que eu adoro. Então, me autodescrevendo, sou uma mulher negra de cabelo curto neste momento. As mudanças aqui são constantes. Cabelo curto, cacheado, tô usando uma faixa. Hoje eu estou de óculos. Uma blusa toda colorida, então é melhor eu não falar que cor, mas são várias. Eu trabalho com dados há uns 20 e poucos anos. MongoDB, paixão. Tem um Find tatuado no pulso e tem um Select também. Hoje eu sou consultora na área de dados e inteligência artificial. Só trabalho em projetos que são para o bem da humanidade, para o bem das pessoas. E isso me faz muito feliz. E a comunidade de MongoDB também me faz muito feliz, porque também tem esse objetivo. E deixa eu parar, né? Porque a pessoa começa a falar e não para. Então, Lourenço, pode falar o pause, que senão... Dani, a sua trajetória merece muito ser detalhada e ser conhecida pelas pessoas. Você tem um trabalho de engajamento com a comunidade muito relevante. Inclusive, eu já queria conectar isso com o fato de que você é pioneira na comunidade MongoDB aqui no Brasil. Como foi estar nesse começo de MongoDB no Brasil, ou até mesmo no começo de MongoDB, porque a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar a gravação, e você comentou que você iniciou a sua jornada com MongoDB na versão 2.0. Sendo que no momento que a gente está gravando este episódio, a gente está na versão 7, com o lançamento logo em breve da versão 8. Então, como é ser atuante, tanto em termos de comunidade, mas também nesse pioneirismo, uma mulher com MongoDB no Brasil? A minha história com o MongoDB começa com a ameaça. Comecei a tentar entender, a trabalhar com MongoDB procurando defeitos. Então, eu pensava, um amigo falou, olha, você vai ficar sem emprego, porque vem chegando aí uma novidade e eu não vou precisar mais de um arquiteto de dados. E aí, quando eu ouvi isso, foi como assim? Qual é o monstro que chega e me ameaça dessa forma? E o MongoDB, ele estava muito no começo, as primeiras versões não tinha uma comunidade tão grande, mas aqui no Brasil já tinha o Leandro, já tinha o Rodrigo, então eu já tinha para onde correr e tirar as minhas dúvidas desse começo. E quando eu comecei a trabalhar, a fuçar mesmo, eu queria revirar e entender tudo que eu tinha, eu comecei a gostar. Porque a arquitetura de dados, ela flui muito bem dentro do MongoDB. É aquele estado da arte. Então, eu comecei a gostar muito, comecei a procurar entender, a procurar cenários e a procurar a MongoDB também. Então, coisas que eu não achava, coisas que eu não entendia, coisas que eu queria fazer e não sabia se estava fazendo da melhor forma, eu comecei a procurar os contatos na MongoDB e perguntar, questionar. E assim, eu fui criando uma rede de apoio, uma rede técnica que me ajudou bastante. E aí, conhecimento retido não serve para nada. Foi onde eu comecei a falar, gente, tá chegando uma coisa nova e todo mundo tem que conhecer, tem que pelo menos entender para poder julgar se é o ideal ou não para o seu cenário. E eu acho que a minha jornada ela vai seguindo bastante com o Mongo lá de trás e que chega na versão 7 com uma maturidade incrível. Convencida agora, né? Fui. Mas é verdade, gente. Eu acho que foi uma evolução bem grande, bem constante, e eu quis seguir não só com o MongoDB Community, mas com todas as outras versões que me ajudam
nos meus projetos, nas minhas aulas, eu acabo seguindo, entendendo e avalio. O que eu vou usar, o que eu não vou usar, o que vai entrar em uma consultoria, o que não vai. Super emocionante. Eu fiquei com frio na barriga de ouvir esse começo da sua jornada como MongoDB. E você trouxe um ponto interessante, que é uma discussão que a gente tem recorrente sobre: será que acabou o trabalho das pessoas DBAs, pessoas administradoras de dados? Será que acabou o trabalho das pessoas arquitetas de dados? Ou das pessoas desenvolvedoras que não estão trabalhando com o MongoDB ou com qualquer outra tecnologia que se apresente ao longo da evolução das coisas? Não. O que acontece, opinião pessoal, mas acredito que vai ecoar bastante, é que a gente está numa jornada de constante aprendizagem. A Dani falou muito sobre avaliar o que faz sentido. Então, para aquelas pessoas que estão em dúvida se devem começar a aprender MongoDB, eu recomendo que comecem sim para tomar suas próprias decisões, né, para estarem empoderados para tomar essa decisão. Mas eu queria voltar a esse começo da sua jornada de trabalho com MongoDB, porque então eu achei interessantíssimo você falar que surgiu de uma ameaça, porque aí a gente conecta com aquela frase famosa, né, que às vezes pode até só como um clichê, mas você fez do limão a limonada, não é? Porque a gente percebe a evolução tecnológica. Então, realmente, você falou que da 2.0 a 7.0 que está presente hoje, em uso geral, tem uma evolução muito grande de tecnologia. Mas, para a gente, pessoas que trabalham com dados, fazer parte desta evolução também significa expandir os horizontes de conhecimento, né, a sua maturidade. Então, você certamente nessa jornada acompanhou o surgimento do Atlas, surgimento de Sharding, surgimento de... Que mais você acompanhou que você destacaria em todos esses anos que você tem trabalhado com dados, mas especificamente também nessa jornada de MongoDB? Ai, gente, uma coisa que é especial foi o lançamento do Aggregation Framework em Nova York, no MongoDB World, não sei em que ano. Em algum ano desses X. Foi uma das coisas que foi assim, tão fantástica. E eu acho que eu também esperava bastante, porque eu estava usando muito código ainda para fazer algumas coisas que eu não queria codificar. Então, quando surge essa possibilidade de trabalhar com os dados de uma forma mais intuitiva, mais simples, nossa, fiquei alucinada. O lançamento do Atlas também foi uma coisa que eu gostei muito, porque também era uma coisa que eu nem esperava tanto. Aquela assim, eu acompanho todas as novidades, sim. Mas eu não era uma coisa que eu tava assim, eu quero a versão do MongoDB as a service. Não, mas foi bem legal o lançamento. Foi uma palestra, uma talk muito bacana. Agora, outra que foi legal foi a do Sharding. Porque o Sharding é um assunto delicado. E é onde entra, não preciso mais de um arquiteto de dados, não preciso mais de um DBA. Eu peguei esse começo, onde todo mundo queria usar o Sharding, mas ninguém sabia direito como fazer, como manter, como efetivamente dividir os seus dados. E era nessa hora que eu pensava, dava uma vontade de escrever na testa, não precisa de DBA, né? Não precisa, e é um planejamento que tem que ser feito com bastante cuidado, embora hoje esteja mais simples do que era no começo, mas precisamos de cuidado. Nossa, foram vários lançamentos, assim, bacanas, mas eu acho que todos, quando eu estava em Nova York, ver o lançamento ao vivo é uma sensação muito legal, tipo, nossa, estou fazendo parte da história. Mas o do Aggregation ainda é meu top. Foi muito legal. Eu concordo com você. Nesses momentos que você participou, efetivamente, você faz parte da história, da jornada de MongoDB, acompanhando toda essa evolução.
Para quem está ouvindo o termo sharding pela primeira vez, vamos detalhar um pouquinho para você compreender que o sharding é a técnica de distribuir os dados fisicamente em réplica sets diferentes. Qual é o benefício disso? É uma escalabilidade horizontal dos seus dados, e é a partir desta técnica que a gente alcança o nome da marca MongoDB. Mongo vem de humongous, que significa colossal, algo muito grande. Então, para você alcançar um banco de dados muito grande, a técnica é o sharding. Dani, vamos voltar ainda no tema da sua jornada profissional aqui no Brasil, que é muito interessante. Nos projetos atuais que você está trabalhando, o que você tem percebido? Uma atuação maior com soluções em nuvem, que é um assunto que nos parece ser sempre muito corriqueiro. Outras soluções ainda dentro de casa, com data center tradicional. Qual é a sua percepção? Muita gente usando a cloud. A nuvem acaba sendo o ponto de partida, que é onde a maioria das empresas se sentem seguras para começar. E por que isso vem acontecendo? Logo que eu comecei a trabalhar com MongoDB, todo mundo usava a versão community para tudo, em grandes bancos de dados, e aí foi legal para mim, porque eu tinha muitos projetos onde eu falava, tá, mas você criou um servidor com a versão community, quando não estava junto com o servidor de aplicação, e tinha várias reclamações, porque, eu quero suporte, eu quero atenção especial. Poxa, você está usando a versão community. E hoje eu tô com a impressão de que a consciência de que existe uma versão enterprise e existe todo um suporte, todo um apoio da MongoDB leva muita gente para a nuvem. Porque, poxa, eu vou fazer esse investimento? Então primeiro eu vou ter todo o meu projeto, vou ter a certeza que se eu tiver algum dado sensível, algum dado que não pode estar na nuvem, eu consigo utilizar a versão adequada. Então, essa foi uma das coisas que eu gostei muito ao longo do tempo, da mudança de percepção e de utilização mesmo do Mongo. Eu ainda acho que, tanto quanto eu uso o Atlas, acontece muito, mas também as máquinas virtuais em diversas clouds usando o MongoDB. E aí, às vezes, a gente chega em umas versões community, tudo bem. Mas, de qualquer maneira, a cloud foi um grande impulso para o uso de bancos de dados NoSQL. Além disso, talvez como reflexo da evolução da sociedade, a gente está gerando dados. Cada vez mais dados, e cada vez mais dados semi-estruturados ou não estruturados, que eu tenho um suporte muito bom para trabalhar com o Mongo. Ele acaba sendo muito simples. Sim. Então, principalmente para o desenvolvedor. Então, agora, cloud na mesma região da minha aplicação, sem ter tanta preocupação em criar um ambiente, manter a conectividade, manter a entrega, tem sido o campeão dos projetos nos últimos 2 anos, principalmente. Muito interessante. Aqui, gente, vamos aproveitar para lembrar as versões de MongoDB. Nós temos a versão MongoDB Community, que é uma excelente porta de entrada na tecnologia, excelente para você começar o seu aprendizado, a sua jornada com dados NoSQL documental, e também é uma excelente porta de entrada para experimentações, para o seu produto mínimo viável, o seu MVP. Depois disso, quando você começa a ter uma criticidade no seu ambiente, você pode seguir por 2 caminhos. Seguir com o MongoDB versão Enterprise Advanced nas máquinas virtuais, como a Dani citou aqui no exemplo, ou até mesmo seguir com o MongoDB Atlas, que é um MongoDB Enterprise como serviço, de maneira consumida de maneira elástica, conforme você define, nas suas regiões e provedores de nuvem de preferência. E tudo isso, Dani,
empoderando as pessoas para alcançar coisas novas. Porque ecoou muito na minha cabeça a sua abertura, onde você comenta que trabalha com projetos que fazem bem para a humanidade, que fazem bem para as pessoas. Então, como que você vê esse posicionamento de MongoDB como um banco de dados simples, que está disponível em nuvem, que então resolve uma série de problemas de distribuição de dados, de concorrência e paralelismo, que são coisas que, quando a gente olha historicamente um banco de dados relacional, dá mais trabalho de resolver, né? Então, como é que você vê esse posicionamento conectado com o seu objetivo pessoal de apoiar e trabalhar em projetos que fazem sentido para as pessoas? Essa é uma das coisas que eu mais gosto do MongoDB. Desde o começo, quer dizer, desde que eu comecei, a versão community, ela não trazia limitações. Então eu conseguia fazer um sharding com a versão community. Tinha recursos avançados na versão community para que eu pudesse testar, avaliar e conhecer. E eu não precisava de grandes máquinas, de grandes servidores. Consegui, até hoje, coloco o MongoDB no meu notebook e vou trabalhar bem sem acabar com o notebook. Isso faz com que os projetos comecem, porque grandes ideias morrem por não ter ferramentas, por não ter ambiente, por não ter material, por não ter documentação, por não ter uma comunidade e por não ter o apoio. E essa é uma coisa que eu gosto muito, que você pode começar com a versão community, instalando no seu notebook, criando o seu projeto. Quando você faz o cadastro no Atlas também, você consegue começar. Você tem até dados para você fazer os seus testes sem ter que criar um cadastro, sem ter que criar toda uma estrutura. Isso é importante, porque num mundo guiado por dados, eu preciso saber as minhas possibilidades de armazenamento, eu preciso saber quais são os recursos que aquele sistema gerenciador de banco de dados vai me oferecer para que eu construa algo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Porque na tecnologia eu sempre tive, quer dizer, no começo eu tinha a impressão que o meu usuário era aquele que eu estava entrevistando e para quem eu ia entregar alguma coisa. Seja um esquema de banco de dados, seja um script. E não. O meu usuário está muito além. Quem vai ser impactado com o projeto que eu estou criando? Então, para impactar alguém, eu preciso de apoio para começar. E essa é uma das coisas que eu gosto muito do MongoDB. E sempre gostei. Primeiro, porque no meu caso, ele atiçou a minha curiosidade. Poxa, isso está ameaçando o meu emprego, então deixa eu saber o que é. E eu tive a possibilidade de testar, de instalar, de acompanhar, de criticar, de buscar informações, de errar e de acertar. Isso faz toda a diferença na jornada do profissional que escolhe utilizar um banco de dados NoSQL. Tem que experimentar. Incrível. Você que está aqui nos ouvindo e nos vendo, conta pra gente qual é a versão de MongoDB que você está utilizando. Conta aqui nos comentários se você está na Community, na Enterprise ou no Atlas. Dani, você gostou do anúncio que nós tivemos recentemente de que o Atlas Search e o Vector Search estarão no Community? Gente, isso... Não, me deixa com o coração quentinho. Porque são recursos bem importantes em um mundo de busca, num mundo onde antigamente eu precisava muito armazenar a informação e não eram todas as aplicações que estavam focadas em fornecer os dados, porque eu podia colocar, era aquela ampulhetinha, colocava a ampulhetinha processando para exibir os dados. Hoje em dia, ninguém espera. Eu preciso recuperar os dados de forma cada vez mais rápida. E quando eu coloco recursos avançados de busca e de buscas que não são óbvias dentro da versão community, eu dou mais uma opção para a comunidade poder avaliar. Por que isso também é tão importante? Será que eu preciso de 2 ferramentas, de 3 ferramentas? Porque instalar é simples.
E a manutenção no dia a dia? E a produção? Porque eu testo na community, na versão community, já pensando como que vai ser lá na produção. Poxa, agora eu tenho uma ferramenta só e consigo fazer coisas que antes eu usava 2, 3. Então, é super importante. Eu adorei, foi uma das coisas que me deixou bem contente com a nova versão. Eu também gostei dessa notícia, porque aqui a gente tem um ponto interessante, galera. É importante diferenciar bancos de dados de sistemas de busca. E aqui nós temos um divisor de águas, porque a Dani comentou sobre buscas não exatas, ou seja, aquelas buscas que a gente não sabe muito bem o que está procurando. Esse tipo de busca a gente faz muito bem num sistema de busca. E, em contrapartida, aquelas pesquisas que a gente sabe exatamente o que está procurando, como, por exemplo, encontrar um cliente pelo CPF ou pelo CNPJ, Sim. a gente faz muito bem isso com o banco de dados. E o banco de dados faz algo adicional ainda, que é ler e escrever muito bem, com precisão, com consistência, durabilidade, paralelismo, concorrência, tudo aquilo que a gente precisa para as aplicações. Então, como a Dani comentou, é muito fácil você instalar um banco de dados, instalar um sistema de busca, e também é muito fácil você usar como sistema de busca um banco de dados e um banco de dados como sistema de busca. Então aqui a gente percebe que essa transmissão dessas funcionalidades para a versão community aproxima mais ainda as pessoas de um ferramental super relevante para o momento atual que a gente tem de transformação digital. Perfeito. É muito bacana, né? Ter um leque de opções. E a gente sempre tem que optar pelo que é mais simples. Porque eu adoro trabalhar com 10 bancos de dados diferentes, usar todos os recursos, mas e no meu dia a dia? Qual que vai ser o mais simples? Então, quando eu trago o sistema de buscas para um ambiente que já está estruturado, que eu já conheço e que eu já avaliei, poxa, eu simplifico um passo e tenho mais tempo para inovar. Porque, e agora? O que eu vou fazer? Então, é um recurso muito bacana. Façam o teste. É isso aí. Galera, aproveita, acesse o site da MongoDB, faça seu cadastro, não precisa de cartão de crédito e já tem acesso à camada gratuita do MongoDB Atlas, que já tem como você experimentar tudo isso que a gente está comentando, né? Dani, vamos falar um pouquinho mais de comunidade ainda. Eu queria a sua opinião sobre a comunidade atual de MongoDB aqui no Brasil. O que você tem visto, os conteúdos, as suas colaborações? Como que a gente está? Gente, é até engraçado, né? Porque há milhares de anos atrás, a comunidade era muito menor. Tanto que se eu parar para lembrar, eu vou falar do Leandro Domingues, do Rodrigo. E são as referências que estavam aqui no Brasil e aí sim, esses são mais velhos que eu, de MongoDB. E desde o começo tentando contribuir, distribuir o conhecimento. Hoje tá muito mais legal. Por quê? Porque eu tenho a comunidade muito mais ativa, tenho vários grupos em vários locais. É muito bacana quando você chega em um evento e tá lá o pod da MongoDB, porque deixa de ser aquela coisa que tá lá fora e não conhece a realidade de quem tá aqui. Não conhece a realidade de que o desenvolvedor não tem dinheiro para começar e precisa de um recurso gratuito para verificar, para executar, para criar os seus MVPs. Então, acho que essa foi uma das grandes mudanças, a participação da MongoDB. Ver que a MongoDB fala português, que a MongoDB tem pessoas para ajudar, tem toda uma infraestrutura, seja a nível de comunidade, e aí tem muita gente bacana que segue ajudando, que segue colaborando nos fóruns, nos eventos, com artigos. Então, a comunidade cresceu junto com o MongoDB.
E isso está sendo bem legal. Tem muita coisa acontecendo, assim, ó. Ao mesmo tempo a gente vai vendo em vários lugares, várias pessoas. Vira e mexe, alguém me chama no LinkedIn falando, então, eu sou da comunidade, eu estou fazendo tal coisa. Isso é muito bacana. Ter pessoas confiáveis, pessoas falando em português, pessoas que têm a empatia com a sua situação atual. E é fantástico, é muito legal, porque eu acho que as pessoas podem se ver também, né? Tem essa ideia de que você usa o MongoDB, você é uma referência no assunto, então eu posso ser também. E quando você vê uma pessoa em um evento falando sobre MongoDB, poxa, tá mais perto do que ver um estrangeiro falando sobre MongoDB, distancia um pouco. Sim. Então tá sendo bem legal. Não, eu acho incrível, inclusive, comentar nessa trajetória de comunidade que nós vimos nesse último ano, aqui no Brasil, os grupos de usuário crescendo. Então, inicialmente, o grupo de usuário São Paulo, com o Leandro Domingues, como você comentou, que inclusive, galera, temos episódio com o Leandro Domingues aqui no Fala MongoDB. Então, convido você a acompanhar esse episódio também. Mas eu fico muito feliz de saber também que a gente já tem grupo de usuários no Rio de Janeiro, com o Paulo Benjamin, e também em Santa Catarina, com o Matheus Leonardi e a Jéssica Zanelato. E outros contribuidores também, como o Samuel, que está no Rio Grande do Sul, também o Ricardo, que está aqui em São Paulo, entre outros. E isso nos leva a uma pergunta. Qualquer pessoa pode participar da comunidade MongoDB, seja com conteúdos ou com palestras em eventos? A comunidade é sempre uma porta aberta. Não importa qual talento que você tenha, ou que você acha que tem, ou que você acha que não tem. É um lugar seguro para que você evolua profissionalmente e ajude os outros também a evoluir profissionalmente. Então, comunidade, portas abertas, e não percam, gente. Venham para a comunidade, que é bem bacana. E contribua da maneira com a qual você se sente mais confortável. Tem pessoas que gostam de escrever, tem pessoas que, ao longo do tempo, começam a gostar de palestrar, que eu me identifico nessa categoria, e também começam a gostar de gravar conteúdos, como estamos fazendo agora. Então, conforme o momento de vida que você está vivendo, a comunidade aberta, sempre é muito bom essa troca de informação. E a comunidade sempre nos proporciona algo muito importante, que é a conexão. Estamos falando de tecnologia? Claro que sim. Mas muito mais do que isso, estamos falando de conexão entre pessoas que estão buscando seus objetivos. É muito bom você ter uma rede de apoio. E dentro da comunidade, você acaba conhecendo pessoas. Poxa, a Dani gosta de modelagem de dados. O Rodrigo é fera na infra. Eu quero falar sobre charging com o Leandro. Então, você começa a ter seus pontos seguros para perguntar, para questionar, para trocar informação. E na hora que o calo aperta, você tem onde expor o que você precisa e receber a informação também. Então, é muito, muito bom ter essa segurança de que, se acontecer alguma coisa, se eu não souber resolver, responder, tenho para quem perguntar. Dentro da comunidade, você sempre vai conhecer alguém para te ajudar nessas situações. Com certeza. Dani, a conversa com você é maravilhosa e certamente a gente poderia passar um bom par de horas aqui conversando. Mas a gente precisa chegar ao final deste episódio. Então eu queria perguntar para você aonde a galera pode encontrá-la. Queria que você comentasse um pouquinho da sua plataforma e o que mais você quiser deixar aqui de mensagem para nossa querida comunidade MongoDB no Brasil. Gente, é ótimo estar aqui. A pessoa quase não fala. Em todas as redes sociais, Dani Monteiro DBA, tudo junto, porque sim, gente, eu não desapego do título de DBA. Foi uma das coisas que eu mais gostei. A minha plataforma tem lá e-book de MongoDB, curso de MongoDB. Tem bastante coisa e tá para sair também bastante conteúdo sobre o MongoDB. E para acessar é dani.academy, academy com Y
no final, e Dani, D-A-N-I, normal. Dani.academy, vocês já vão conhecer o meu ambiente de ensino. E a novidade é que no próximo mês sai o meu livro sobre diversidade na TI. Então, essa vem sendo sabe aquele bolo que você coloca no forno e fica ansioso esperando assar? Esse é o meu bolo de cenoura que tá quase saindo, gente. Mais um mês, mais ou menos, já vai nas minhas redes sociais, no meu LinkedIn principalmente, na Dani Academy, todo mundo já vai ter acesso. Já tô ansioso por este lançamento e quero minha cópia reservada. Claro! Por favor. Gente, essa conversa foi com a Dani Monteiro, conversa maravilhosa aqui no Fala MongoDB. Muito obrigado por ter nos acompanhado neste episódio. Se você conhece alguém que possa se interessar por toda esta jornada que a Dani nos trouxe hoje, compartilhe este episódio. Eu sou o Lourenço Taborda, arquiteto de solução na MongoDB aqui no Brasil, e aguardo você no nosso próximo episódio.